Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês pela primeira vez para reunidos cultuarmos o precioso nome de Jesus. Eu expresso desde já a minha alegria por conhecer esta igreja. Sei que há muitos irmãos aqui de outras congregações, outras igrejas, denominações, igrejas locais que servem a Jesus e que amam este ministério e que amam o pastor Gion. Pastor Gion, pastora Stephanie, recebam a gratidão da minha família, a todo o corpo de obreiros. Pastor Gion, muito obrigado pelo contato, pela sua amizade, pelo carinho com o meu ministério. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Queridos, nesta noite tão festiva e abençoada, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Pastor João, troca a sua Bíblia comigo. Bíblia de quem lê é toda marcada. Hebreus capítulo 13, por favor, queridos. Quem me buscou, pastor, quem me buscou no aeroporto foi o o diácono Flávio. O diácono Flávio diz que me conhece desde menor. Flávio cresceu e eu fiquei. Flávio é amante das Escrituras. Que o Senhor te use, te preserve e te faça prosperar cada vez mais. Guarde a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo cuidado, meu irmão. Hebreus capítulo 13, os que encontraram, digam: cadê o Tocha? Eu pensei que ele era daqueles cantores que saem na palavra. Ele está aqui. Tocha, Deus te abençoe. É brincadeira, eu te conheço. Maicon, que o Senhor preserve seu ministério, sua família, te use cada vez mais, meu irmão. É muito bom ser ministrado pela unção de Deus na sua vida. Por favor, queridos, leiamos a partir do versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo o vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Não vos deixem levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Orai por nós, porque temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Versículo 25, por favor. A graça seja com todos vós. Amém. Quem não leu Bíblia hoje, pagou a dívida agora. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, princípios que devem nos reger em 2024. Princípios que devem nos guiar em 2024. Nós estamos participando de eventos como esse desde o mês de dezembro, projetando 2024, sonhando com 2024, profetizando 2024. E eu vim aqui profetizar essas palavras para vocês para o ano de 2024. Talvez você diga: pastor, que texto pesado. Sim, a palavra de Deus é pesada, porque ela só é suficiente para quem busca poder em Deus, e só é capaz de sustentar as Escrituras no seu caráter quem depende de Deus. Eu quero deixar duas coisas claras aqui. A primeira é que eu sei que não é fácil submeter-se a esse texto. É por isso, quem prega sabe disso. É mais fácil para os pregadores, e eu faço parte deste grupo, pregar textos selecionados, principalmente narrativas, porque todo mundo gosta de uma narrativa bem contada, todo mundo gosta de história, ok? E eu reconheço que é pesado, pois o gênero das cartas, o gênero literário, são princípios exigidos,
de um povo salvo. As cartas trazem-nos para um compromisso comportamental com o reino de Deus. Nem tudo nas histórias ou nas narrativas eu posso aplicar para mim, mas todas as ordens das cartas dos apóstolos levantados por Jesus, eu preciso obedecer. E no ano de 2023, muitos crentes aqui quebraram esses princípios. Se não tivessem quebrado esses princípios, Deus não me daria essa palavra, ela não arderia em meu coração. E estes que quebraram esses princípios, ou alguns desses, estão pedindo graça, estão pedindo misericórdia, para que possam cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, o meu primeiro entendimento que eu preciso dizer-lhes é: eu sei que não é fácil submeter a esse texto. Eu sei que enquanto você lia, talvez você já estivesse dizendo: lá vem. Com certeza, estamos ao vivo. Já tem desigrejado reclamando aí do versículo 7. Já tem não institucionalizado reclamando do versículo 17. Já tem gente que gosta de brincar com o sentimento dos outros, reclamando do versículo 4. E assim sucessivamente. Porque a Bíblia tem esse poder. Ela me consola quando eu estou atribulado, e me atribula quando eu estou consolado. Então há momentos que eu estou pensando que eu sou crente, quase a quarta pessoa da divindade, e de repente esses textos me desmoronam. Mais uma vez, a primeira coisa que eu tenho para dizer-lhe é: não é fácil, é pesado. A segunda coisa que eu tenho a dizer-lhe, eu poderia deixar para o final, mas eu já quero deixar isso resolvido, para ninguém sair daqui me chamando de legalista, ou seja, alguém que prega só o que a gente deve fazer, confiando na nossa capacidade. Jamais, nenhum momento esse texto pensa, ou o autor pensa, que você é capaz de praticar por si mesma, por si mesmo, o que eu li aqui. Deus não está exigindo nada aqui de quem Ele não capacita. Tudo o que eu li aqui para vocês está no texto, de que quem nos capacita é Deus. Por isso no verso 6 ele diz assim: com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Por favor, igreja, diga isso. 1, 2, 3. O Senhor é o meu. Muito bem. O segundo versículo, no texto que o autor mostra que você não é capaz de praticar esses princípios pela sua própria força, está no versículo 18. O próprio apóstolo, o próprio autor da carta diz no 18: orai por nós. Ele que está escrevendo esses princípios sabe que se a igreja não orar por ele, ele não consegue. Esses princípios escritos e ordenados aqui, é necessário orarmos uns pelos outros, para que o Senhor nos capacite a praticar tais princípios. E não é só no ano de 2024, é a partir de 2024, porque a partir desse ano nosso caráter será moldado, transformado para a honra e glória do Senhor. Então enquanto eu estiver pregando, eu sei que você vai lembrar e vai dizer assim: ó, é Deus, fala Deus. E antes, e pode dizer, você é pentecostal, não precisa perder sua identidade. Só que a gente já pensa no outro: queima ele, Jesus. Aí eu quero que você já lembre, enquanto eu estiver pregando, do versículo 18: orai por nós. Se enquanto eu estiver pregando esse texto e você se lembra de alguém que está quebrando esses princípios, ore por aquela vasa, ore por aquele vasinho,
O terceiro versículo que mostra que não é pelas suas forças está no versículo de número 20. Olha o que o autor diz: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, 21, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Glória a Deus, aleluia. Então falem após mim: só Ele pode me aperfeiçoar nestas obras. E para encerrar, o autor diz no versículo 25: a graça seja com todos vós. Isso quer dizer que sem a graça do fechamento do capítulo, você não consegue cumprir o versículo 1, nem o 2, nem o 3, nenhum. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, não sai. Se você pratica o versículo 1, se você pratica o 2, se você pratica o 3, o 7, o 9, o 10, você não pode sair daqui de cabeça erguida. Eu sou o cara, tá vendo? Eu sou crente. E de maneira nenhuma, se você não pratica nenhum 2, nenhum 4, ou se você pratica 2, mas não pratica 20, não saia daqui dizendo: não precisa mais eu ser crente, estou desviado mesmo, estou acabado, vou para o inferno. Não! Tanto quem pratica, só pratica pela graça, e quem não pratica, a graça está aqui para te capacitar, e você vai praticar em nome de Jesus. Em primeiro lugar, os princípios. O primeiro princípio dos que devem nos reger em 2024, versículos 1 a 3: permaneça o amor fraternal, permaneça a comunhão entre aqueles que falam a mesma língua, permaneça a comunhão entre aqueles que conhecem o mesmo Deus e interpretam de modo oficial, bíblico e fiel a mesma Bíblia. Ele não está me mandando gerar o amor, Ele está mandando ser instrumento de preservação desse amor. Permaneça o amor fraternal. A igreja que não tem amor pode desistir de ser chamada de igreja. Crente que não ama pelo amor de Deus, não diga que você é salvo em Cristo Jesus. Agora, quando é que a gente perde a capacidade de preservar o amor fraternal? Existem dois perigos: o perigo externo e o perigo interno, que nos faz esquecer o amor fraternal. Preciso de sua atenção. O perigo externo são as heresias, os falsos ensinos, os falsos profetas, ou o erguer-se do mundo contra a igreja. O mundo se erguendo com um sistema organizado contra os princípios da igreja. A gente precisa, nesse desejo apologético, equilibrar doutrina e amor, porque o mesmo Jesus que é a verdade encarnada é também o amor revelado. A igreja em Éfeso era uma igreja apologética, ou seja, que se levantava em defesa da doutrina. Mas foi para esta igreja em Apocalipse 2 que Jesus disse: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Você testou os apóstolos e descobriu que eram falsos, mentirosos. Parabéns pela sua teologia, parabéns pela sua coragem. Só que nessa luta contra os falsos, você se afastou do princípio do amor verdadeiro. É perigoso. Eu, pela graça de Deus, quem me acompanha sabe disso, tenho buscado em Deus a coragem e a capacidade bíblica para defender alguns princípios do reino
E antes que você diga, a igreja não precisa de defesa, eu estou falando de princípios bíblicos. Paulo disse que ele foi levantado por Deus para a defesa do evangelho. Então, com o equilíbrio do amor em Cristo, com o equilíbrio da minha esposa, muitas vezes a gente vai aprendendo a não se esquecer da comunhão entre irmãos. Mas a igreja jamais pode abrir mão da verdade por causa de sentimentalismo barato. A Bíblia está me mandando manter o amor fraternal. Se qualquer ensino estranho vai destruir a comunhão na igreja, amando essa igreja, eu preciso me levantar em defesa da fé. E quando eu digo eu estou me referindo a todos os servos de Deus que estão aqui, que conseguem falar tais palavras. O segundo perigo que nos faz esquecer o amor fraternal é o ciúme interno. Primeiro são as guerras externas de lá para cá, e aí a gente lutando contra os de lá, nos tornamos duros com aqueles que estão aqui dentro. Segundo lugar, os ciúmes aqui dentro. Quando começamos a compararmos-nos uns com os outros, perdemos a capacidade de amar e ajudar o outro a crescer. Olhamos para o outro como Coré, Abirão e Datã olhava para Moisés. Olhamos para o outro como Caim olhava para Abel. Esse tipo de gente na igreja tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Dá até glória a Deus no culto, mas depois do culto tem seu grupinho favorito para levantar divisões, fofocas, gerando competições na igreja. E se não assumir que tem ciúmes, se não assumir que tem inveja e buscar ajuda em Deus para a libertação, cuidado, você vai se tornar um instrumento de Satanás na igreja. E a igreja uma hora se erguerá. Se o outro prega e eu gosto de pregar, eu não preciso invejá-lo, não desejando que ele cresça. Ao contrário, eu preciso equilibrar esse sentimento dentro de mim. Se eu estou me comparando com ele, é porque eu tenho a mesma chamada dele, porque o fato dele pregar tão bem chama a minha atenção. Então eu preciso escolher: vou me levantar contra ele ou vou conectar-me a ele para aprender um pouco mais? Então às vezes não é a inveja, a obra da carne que está corroendo sua espiritualidade. É um desejo ministerial, é um desejo por desenvolver-se na presença de Deus, e te falta sabedoria para conectar-se com quem é melhor do que você. Vamos parar com essa palhaçada. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem sim. Samuel falou para Saul: Deus já está levantando um melhor do que você. Nós somos iguais no nivelamento da graça para a salvação, mas entre os iguais Deus tem os primeiros. Tem gente que ora mais do que tu, tem gente que estuda mais do que tu, e não é para aparecer, é para te edificar, é para te ensinar, é para ser bênção para a sua vida. Permaneça o amor fraternal. Olha o que ele continua no verso 2: como eu vou amar, pastor? Verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade. A hospitalidade está ligada a ser, primeiro, instrumento de cura. Hospitalidade, instrumento de cura, instrumento de recepção. A minha esposa ficou encantada com o tratamento do Flávio, com a recepção do Flávio, com o carinho dos obreiros. O Maicon também ficou encantado com o carinho que a igreja recebe-nos. Atos capítulo 15, a Bíblia diz que quando Paulo volta de sua primeira viagem missionária, a igreja e os apóstolos
os receberam bem. Existem igrejas que nós vamos, que os pastores recebem bem, mas a igreja recebe mal. E existem outros locais que a igreja recebe bem e os pastores recebem mal. Entra no campo do amor e da hospitalidade. Quem prega, quem canta, sabe do que eu estou falando. Alguns irmãos, por causa de sites de fofocas, ou por não conhecer alguém, ou conhecer alguém a partir de uma fofoca, já determina o perfil dessa pessoa. E ao conhecer a pessoa, ela já se trava por aquilo que ouviu falar, e não pela verdade conhecida. E isso estraga a comunhão no corpo de Cristo. Em uma de suas mensagens, pastor Jorge Linhares prega por que as pessoas estão saindo da igreja ou não voltam para certas igrejas. E um dos problemas é a recepção. Porque tem crente que pensa que quem tem que saber receber as pessoas são os obreiros treinados. Mas não. A igreja inteira precisa se submeter a essa ordem. Permaneça o amor fraternal. Cuide de quem chega na sua igreja. Quantos locais que a gente prega e fazemos o apelo, as pessoas se entregam para Jesus, e ali a igreja chora, dá glória, aleluia, lamanaia. Aí a pessoa confessou Cristo, acabou o culto, eu vou lá na porta com a Luana vender meu material. A pessoa que acabou de entregar a vida a Cristo está isolada, sozinha. Ninguém vai a ela, ninguém a cumprimenta, ninguém pega nome, telefone. A pessoa acabou de se entregar a Cristo, e com uma mensagem de porta estreita. Mas quando chega lá fora, maior é a porta para ela vazar. Porque cada um tem seu grupinho, do churrasquinho, do hot dog, do cinema, da pizza, mas não sabe praticar a hospitalidade, a recepção. Não se esqueçam da hospitalidade. Agora, no contexto da carta, era complicado achar uma pousada naquele tempo, e os crentes se movimentavam evangelizando. Teofrasto escreveu que um homem desocupado era apto para cuidar de uma pousada ou dirigir um prostíbulo. Flávio Joséfo, alguém afirmou sobre ele, diz que ele destaca em Josué 2 que a prostituta Raabe tinha uma hospedaria. Por quê? Porque uma pousada e um prostíbulo eram considerados a mesma coisa. Então, sendo um ambiente de dificuldade de hospedagem, o autor pede que a igreja receba na sua casa os irmãos na fé, os salvos em Cristo Jesus. O texto está dizendo que a hospitalidade é resultado de quem ama, é instrumento de cura, é uma harmonia entre os que vivem em proximidade. E ele argumenta o seguinte: lembrem-se que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ele está lembrando de Gênesis 18, ele está lembrando de Juízes 13, ele está lembrando de Juízes 6, quando Abraão, Sara, Manoá e sua esposa e Gideão receberam anjos. Ló recebendo anjos em sua casa. Ele está dizendo que por hospedarem mensageiros de Deus, algumas pessoas sem saber tiveram uma visitação divina em seus lares. Porém, a gente precisa analisar agora à luz do contexto em que vivemos. Quem me escuta diz amém. Eu já expliquei o contexto que o autor escreveu, e agora a gente vem para o nosso contexto. Primeiro, tem hotéis disponíveis para pessoas que a gente não tem muita afinidade. Pelo amor de Deus, não vão fazer vídeo isolado aí, o pastor testemunhando da hospedagem do cantor Michael. Existem locais que nós temos liberdade de ficarmos na casa de nossos irmãos, mas existem pessoas que você não é obrigado a colocar na sua casa.
eu não sou obrigado a colocar na minha, até porque nenhum desses anjos que eu citei ficaram na casa dessas pessoas por muito tempo. Existem irmãos que estão abrindo mão dos princípios ensinados aos seus filhos por causa de pessoas colocadas dentro de sua casa. Você fica 3, 4 anos ensinando princípios bíblicos aos seus filhos. Vocês estão há 10, 12, 14 anos estabelecendo um caráter à luz da Bíblia entre o casal. E de repente uma visita indesejada, uma oportunidade não pensada por um dos que habitam naquela casa, trazem para dentro da família quem não deveria estar. Porque quando chega você pensa que é anjo, mas só descobre que é demônio depois que sai. E aí, meu irmão, começam as campanhas: Senhor, tem misericórdia do meu lar, Senhor, tem misericórdia da minha família. Mas aí, lembrando de Gênesis 18, quando Deus chegou com 2 anjos, Abraão era o porteiro da casa. A Bíblia diz que ele estava assentado na porta de sua casa. Existem pessoas, eu preciso dizer isso aqui, existem pessoas que vão chegar no seu portão e você vai abrir assim, ó: oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Aqui dentro tá uma bênção, e aí? Que bênção, Deus abençoe, vê até a próxima, tchau. Tem gente que pode chegar na garagem, tem gente que será no máximo na sala, porque a sua casa é um jardim que Deus te deu para você administrar. Adão e Eva não administraram com segurança o lar que Deus lhes deu. A serpente entrou naquele jardim e quebrou o princípio da palavra, e o casal caiu, e olha o resultado onde a gente chegou. Então, pelo amor de Deus, guarde o seu lar, saiba praticar a hospitalidade na sua igreja, saiba receber as pessoas no local que você trabalha. Talvez você fique desempregada ou desempregado pelo modo que você trata as pessoas na empresa onde você trabalha. Tem gente que não deveria trabalhar numa recepção, mas num curral, porque não sabe tratar a gente, não sabe respeitar as pessoas, não sabe valorizar quem chega. Isso é ordem bíblica: praticai a hospitalidade. Está dentro do contexto do amor. Aleluia. Eu estou entendendo. Lembrai-vos dos presos, versículo 3. Que presos são esses? Não é bandido que deseja saidinha para aproveitar e destruir mais vidas. Não é frouxidão na lei, deixando os injustos fazerem o que quiserem. Não isole esse texto para defender sua ideologia satânica. Os presos aqui são os missionários que anunciavam o evangelho e eram perseguidos, eram acorrentados. Versículo 3: se sintam como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Veja o contexto, versículo de número 23. Tinha muitos irmãos presos por amor ao evangelho, mas o 23 diz: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Timóteo preso não por ser bandido, mas por pregar bora gente, por pregar o evangelho. Por que ele está mandando lembrar desse povo? Porque você quer desviar, porque o namoro acabou. Você quer desviar porque não te venderam fiado na cantina. Você quer desviar porque apresentou todo mundo e não apresentou você. Porque deu paz do Senhor a todos e não deram paz do Senhor para o bebê de Jesus. Aí eu vou desviar. Aí o texto está dizendo: enquanto você quer largar Jesus por bobagem, tem gente perdendo a liberdade por amor a Ele.
Enquanto você quer largar Jesus porque fulano não te visitou, tem gente sendo presa e perdendo vida agora por não negar o evangelho. Enquanto você deixou de evangelizar, cantar e pregar porque seu namoradinho que só tinha gel e piolho na cabeça te largou, ou a sua namoradinha te largou, a cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar Jesus. Então, pelo amor de Deus, cresce, amadurece. Você não é bebê, igreja não é berçário, Jesus não é babá. Se lembrem deles. Por quê? Porque você melhora sua Netflix todo ano ou a cada 6 meses. Você paga o Prime, a Amazon, sei mais o que lá, o de futebol mais top que tiver. E todo ano você atualiza, todo ano você confirma lá no seu cartão. Mas você não sustenta um missionário, você não ajuda na construção de uma congregação. E você murmura quando é para tirar uma oferta no culto. Pode ser pesada a palavra tirar a oferta, mas você não é bestalhado. Você entende o que é tirar? É receber, conquistar ou ajudar na obra, seja como for. Mas por causa de nomenclaturas, estamos nos endurecendo para as coisas de Deus e nos flexibilizando para as coisas mundanas, para o nosso entretenimento. Então, se você de fato tem amor, o texto diz: se lembre dos missionários, se lembre dos plantadores de igreja, se lembre dos que estão invadindo nações, reinos, para levar o evangelho, para entregar uma Bíblia para um índio na África, pregando com o seu chamado missionário, enquanto a gente aqui não consegue nem se lembrar deles, nem na hora da alimentação. A gente consegue pedir: Senhor, providencia o pão para o missionário. Senhor, entra com providência na vida daqueles que agora se esforçam para levar o seu evangelho, porque daqui a pouco eu vou aqui comer a minha comidinha quentinha, vou assistir meu filminho, ou vou para o meu trabalho. Oh, queridos, o texto está dizendo: se lembrem dos que sofrem na fé, pois eles são exemplos de fidelidade. Meu Deus, aí o versículo 4, isso aqui é para a gente melhorar em 2024, a partir de 2024, foi tu que falou que ia ser melhor esse ano, tu prometeu, ainda fez o sinalzinho da cruz, que não é coisa só de católico não, luterano também faz o sinalzinho, tu prometeu de pé juntinho, então bora melhorar mesmo. Versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio, venerado seja entre todos o matrimônio, venerado seja entre todos o casamento. Primeiro, para quem já é casado, valorize seu casamento, valorize sua aliança, valorize seu compromisso, valorize sua esposa, valorize seu esposo. Efésios capítulo 5, como que eu valorizo, como que eu venero, como que eu dou valor inestimável ao meu casamento? Efésios capítulo 5, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a vida por ela, santificando-a pela lavagem da palavra. Marido que valoriza o casamento, santifica sua mulher pela palavra. Às vezes ela se empolga, fala demais, está fazendo calúnias ou fofocas, não é olhando para ela e dizendo: fofoqueira, liguaruda. Não, varão, tu vai perder a bênção. É pela lavagem da palavra. Abre a Bíblia para ela e fala: ó, amor, é pecado. Ó, provérbio aqui, ó, é assim, meu bem. É pela palavra. Quando Deus mandou fazer a arca, ele não veio a esposa, veio a Noé. Aí ele chegou em casa com a palavra de Deus para a esposa. Quando Adão come do fruto, enquanto Eva come, não acontece nada.
é quando Adão come, porque ela peca cronologicamente. Primeiro, ele peca teologicamente contra os princípios de Deus. É quando ele peca que a queda entra no mundo. Por quê? Porque em Gênesis 2 Deus não deu a ordem para ela, Deus deu para ele. Então a responsabilidade de passar a palavra de Deus era ele para ela. Ele deveria silenciar a serpente, mas não. Ele deixa a serpente falar e a esposa tropeçar na palavra, e ele caladão. Maridão, se você honra seu casamento, rapaz, vai ler Bíblia. Sai dessa novela, macho. Vai ler Bíblia. Sim, o futebol é legal, a corrida é legal, a academia é legal, mas a sua esposa precisa da palavra de Deus na tua boca, varão. Efésios capítulo 5 ensina. Já tem gente me olhando com cara feia. Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus, vai apertar mais. Tem segurança preparada aí para me ajudar, né? Tem uns grandão aí. Vem para cima para tu ver. Aí, Efésios 5 ainda, Paulo diz: mulheres, vocês deram glória, né, vazas? Agora é nossa vez. Mulheres, sejam submissas. Submissa é submissão. Submissão não é estar debaixo dos pés, é estar debaixo da missão. Sub, debaixo, missa, missão. Mulheres, reconheçam a missão do seu marido, de ser o macho da casa, de ser o provedor da casa, de ser o homem da casa, tá bom? Esse espírito aí das feministas feias e fedorentas está querendo inundar algumas casas. Não, minha irmã, a irmã precisa discernir que com ela está a qualidade do lar, e com o homem está a autoridade no lar. E a autoridade não é mandar, a autoridade é produzir, gerar. Maridos, sirvam a ela como Cristo serviu a igreja, amando, santificando. E você, mulher, se submeta à missão dele de ser o provedor, se submeta à missão dele de ser o protetor, acreditando na sua capacidade, acreditando no seu talento, acreditando na sua missão, porque se não acreditasse não era para ter casado. Do mesmo jeito que a igreja se submete a Cristo, o casamento é teológico, marido imitando Cristo e a esposa imitando a igreja. Eu preciso dizer isso também não apenas aos casados, mas também aos solteiros. Tá aí, né? Enrolando a vaza, né, vazão? Venerado seja entre todos o casamento. Eu não sei onde eu li isso, mas antigamente se tinha um compromisso de 1 ano e casava, era para toda a vida. Aí agora, beija na boca 1 ano, beija na boca 2 anos, amassa 3 anos, 4 anos e beija em cima, esquenta embaixo, 5 anos, 6 anos, e vai passando a mão nas coisas 7 anos. Quando casa, meu Deus, já está sem graça, já perdeu o respeito, já romperam limites, o Espírito Santo está entristecido, casam sem confessar, sem tratar, sem matar a carne no jejum e na oração, casam para disfarçar a pecaminosidade, e isso vai abrindo leques de libertinagem dentro da igreja. O Espírito Santo está dizendo a alguém: você não precisa ficar rico nem rica para casar, você só precisa obedecer às Escrituras. Venerado, entre todos seja o casamento e o leito sem mácula. O que é que mancha? O que é que macula o casamento? A prostituição. O que é que macula a aliança entre 2 solteiros que são irmãos em Cristo e se amam para a glória de Deus? A fornicação. O que é fornicação? Compromisso sem luz, sem bênção, sem regra, sem lei. Essa geração é sexualizada.
Essa geração está a caminho do inferno por causa de suas imoralidades, mas a igreja ainda conserva os princípios da palavra. Olha, querido, que coisa linda. Venerado seja o casamento e o leito sem mácula. Se você não se casou e você vai para a cama, você está maculando o leito, você está manchando o leito. Você é prostituta, você é prostituto. Não, pastor, prostituta é aquela que recebe lá na esquina. Não, tu também é prostituta, a diferença é que é de graça. Você também é fornicador, está na prática do pecado. E o texto diz: aos adúlteros e fornicadores Deus os julgará. O mesmo texto que diz permaneça o amor, está dizendo que Deus é juiz. Faraó intentou se apaixonar e trazer Sarai como esposa. Deus proibiu. Abimeleque na cama desejou trazer Sara. Deus veio na cama e disse: toca nela que eu te mato. Sansão se deitava se prostituindo com Dalila na cama, pensou que o espírito ainda estava lá. O texto diz: não sabia ele que o espírito dele já havia se retirado. Se na cama você peca contra Deus, na cama o juízo de Deus vai te alcançar ou vai te colocar. Não receba na cama quem não te recebeu no altar. Oh Espírito Santo, santifica-nos, santifica-nos. Quem pode levantar a mão e dizer: santifica-nos? Não perca a unção por causa de 5 minutos de prazer. Não perca seu ministério por causa de 10 minutos. Não perca a autoridade do altar por causa da cama da prostituição. Deus está dizendo a alguém: a cama da prostituição é a tampa do seu túmulo. Foge, foge José, foge José. Perca a capa, mas não perca o trono. Foge José. Pastor Gil, é normal homossexualidade lá fora, aqui não. É normal prostituição lá fora, aqui não. É normal adultério lá fora, aqui não. A igreja é santa, é lavada, é remida pelo sangue do Cordeiro. Quinto lugar, para a gente encerrar: sejam vossos costumes sem avareza. Para de querer ganhar em tudo. Para de querer financeiramente suplantar todos. Para de valorizar as pessoas apenas pelo materialismo. Para de usar as pessoas como escada para subir na vida. Avarentos são aqueles que são poços sem fundo. Me dá, me dá, me dá. Todo tipo de gente com quem ele se relaciona é só para crescer. E aí, se eu não sou contra totalmente o coach, eu sou contra coachizar o evangelho, coachizar a teologia. Você tem que ouvir o coach, mas você precisa filtrar a luz da palavra. Quem me entende diz amém. E alguns deles dizem para a igreja: não ande com qualquer pessoa.
Ande com gente rica e você fica rico. Ande com gente top e você fica top. E Jesus, que é santo, grande, soberano, desceu e comia com pecadores. Andava com gente simples. Por quê? Porque quem tem chamada de Deus não usa as pessoas para evoluir o ministério. Ele usa o ministério para evoluir as pessoas. Ele usa o chamado para fazer as pessoas crescerem. Seja vossos costumes sem avareza. Tem marido que a esposa sofre, a esposa não tem, a esposa não pode, só ele tem, só ele pode. E ao contrário também, ela ganha um pouco mais do que ele, mas não cuida do lar, não cuida dos filhos. É só seu corpo, é só seus cosméticos, é só suas amigas, é só sua aparência. Sempre ela que ganha, sempre ela que tem, o outro não. E nas igrejas, falsos profetas enriquecendo, 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 e não sabe olhar para o pobre, cuidar do simples, investir nos menores. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, ou seja, se contenha com o que Deus já te deu. Não, pastor, mas eu creio que Deus tem mais para mim. Sim, estude administração, procure um bom emprego, se capacite, se forme, tenha boas alianças, ok. Mas nunca pense que amizades e tudo que se tem na vida é só para ganhar, 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 ganhar. Isso é avareza, é amor ao dinheiro, é materialismo. É a doutrina da mulher de Jó. Quando não tem nada, abandona teu Deus e morre. Aí se levanta Jó e diz como uma louca fala, tu também fala. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus me tomou. Ele é a origem das riquezas. Se você reconhecer isso, você vai cuidar de sua igreja, você vai cuidar de seus filhos. Primeiramente você vai cuidar do seu lar, você vai cuidar da igreja, você vai ter para abençoar as pessoas. Mas pelo amor de Deus, tem gente com a síndrome de Geazi. Naamã foi curado e disse: Eliseu, vou te dar riquezas. Eliseu disse: não, não preciso das suas riquezas. Geazi foi atrás de Naamã e disse: ó, meu senhor se arrependeu e mandou eu vir aqui buscar suas riquezas. Quando ele volta, Eliseu fala para ele: onde você estava? Eu estava ali. Aí Eliseu disse: não minta, o meu espírito foi contigo. A melhor tradução é: em visão eu te acompanhei, eu vi o que você fez em meu nome. Os avarentos usam o nome dos outros, o nome das pessoas, para empobrecer o outro e enriquecer a si mesmo. E o nome mais usado em nome disso ultimamente é o nome de Jesus. O filho pródigo olhou para o pai e disse: pai, me dá a minha herança. Peraí, igreja, me ajude, eu já fechei a Bíblia, ó, é sério. Herança passa de pai para filho quando o pai... Opa! E ele está pedindo o que do pai? Então para ele, a vida do pai vale menos do que a sua. Foi achado junto aos porcos. Judas! A mulher está adorando a Jesus com o melhor que tem. E diante daquele cheiro maravilhoso de adoração, o odor fétido da murmuração toma conta do lugar. E Judas diz: isso é nada puro. Que desperdício. Isso aí vale 300 denários. Vale quanto? Mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O avarento é assim. O perfume vale 300, Jesus vale 30. O que é do outro vale 30, o que é dele, 300. Ofertas missionárias, ajudar a obra de Deus, ajudar pastores sérios, ajudar ministros sérios, não vale. Só se Deus me tocar.
Para com essa bobagem. Porque quando você fica dizendo, espiritualizando sua mentira, espiritualizando sua dureza, só se Deus me tocar, fala assim: eu não quero dar. Se Deus tem que te tocar toda vez que você tiver que ser liberal, sabe o que você está dizendo? Eu sou duro de coração. Deus tem que fazer um milagre aqui para eu abençoar. Aí eu te chamo a nascer de novo. Vá se converter. Mas se você não é avarento, a necessidade do outro é a oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida e pela vida do outro. E eu encerro. Ele é o seu ajudador. Ele vai te ajudar a preservar o amor. Ele vai te ajudar a perdoar as pessoas e saber receber gente. Ele vai te ajudar a saber quem é anjo e quem é demônio. Ele vai te dar instrução. Ele vai te ajudar a vencer as imoralidades desse mundo sexualizado. Vai dando glória a Deus, irmão, para eu entender que você está entendendo. Ele vai te ajudar a vencer o amor ao dinheiro, ao materialismo. E você vai ser uma bênção de riqueza para a vida da igreja e de muita gente. Fica em pé. Só a igreja foi na cruz. Ele morreu sua morte para você viver a vida dele. Só vocês que vieram à frente, abaixa a cabeça comigo. Só vocês que vieram à frente. Falem assim: Senhor Jesus, me recebe, me lava, me purifica, me abraça de novo, me enche com teu espírito e me usa na tua casa. Amém. E agora o pastor e a igreja faz a oração da ligação. O que a igreja liga aqui é ligado lá. Espírito de Deus, o Senhor tem prazer. Te apraz ver os teus filhos e as tuas filhas aqui no teu altar. Aprova eles, Senhor. Ativa o que precisa ser ativado para o teu sobrenatural ganhar espaço. Vai desmembrando eles de todo pecado, cancelando toda sentença, todo decreto do mundo espiritual. Deus, nós vamos renunciar, vamos lutar. E o Senhor vai selar a tua mão na deles, vai sair com eles aqui do outro lado. Eles saem daqui abençoados, eles saem daqui poderosos. No Senhor, lava no teu sangue. Honra, meu Pai, a fé deles e consagra, aleluia, a vinda deles no teu altar. Recebe em nome de Jesus. A igreja diz...